A escritora Mirthe Sulpino está com um trabalho dedicado ao público infanto-juvenil. Trata-se do livro Luquinha e a Cidade das Águas, que conta a história da cidade de Boqueirão de forma lúdica e poética. Luquinha quis saber se havia sido naquele momento que Boqueirão se tornara cidade. Seu Zusa puxou a tarrafa devagar, como quem recolhe uma lembrança antiga, e explicou que ainda não. A ideia surgiu primeiro na sala de aula, com as inquietações dos meus alunos, quando eu dava aula em Boqueirão. Eu sou professora de História e sempre no aniversário da cidade havia uma busca, dos alunos sobre a história da cidade. E outro dia me veio essa cena de quem poderia contar essa história. E como é a história da cidade e o açude é a maior identidade da cidade de Boqueirão, por que não essa história ser contada por um pescador? E aí surgiu a história de Luquinha e a Cidade das Águas, um encontro entre a sabedoria e a curiosidade. Antes disso, o lugar era conhecido como Vila de Carnoiol, uma vila pequena, daquelas em que todos se conheciam pelo nome e pelo apelido. Naquele tempo, o território ainda pertencia a Cabaceiras. O livro ele parte da seguinte pergunta, de um menino curioso que vai fazer um passeio de canoa pelo açude com o seu avô, que é pescador, e ele pergunta ao avô: "Vô, esse açude sempre foi grande?" E a partir dessa pergunta, a história ela se desenrola. E aí a gente passa para a história da cidade, a história oficial, desde a sua fundação, com a chegada dos Oliveira Ledo, passando pela construção da vila, passando pela emancipação política, pela construção do açude, até se tornar a Cidade das Águas, Boqueirão. O sol já começava a raiar quando seu Zusa empurrou a canoa devagar pela água. Arrumou a tarrafa, o balde com as minhocas e os remos com o cuidado de quem guarda um tesouro antigo. A história é do avô, seu Zusa, que eu coloquei em homenagem ao meu avô, que também se chamava seu Zusa, porém ele não era pescador. E Luquinha, eu convidei um colega ilustrador, também da cidade de Boqueirão, e pedi a ele que fizesse o mais parecido possível com meu avô e do meu sobrinho. E a partir das cenas principais da história, ele criou todo o cenário, tendo o açude, lógico, como o principal protagonista da história. Pescador desde menino, conhecia o açude como poucos. Ali aprendeu a nadar, a escutar o vento, a ler o céu e a respeitar o tempo da água. E para criar a história eu tive que me debruçar em outras leituras, para ser o mais fiel possível, para quando o leitor pegar o livro, ele se reconhecer na narrativa, ele se reconhecer na história, porque é um livro didático também, é um livro que pretende chegar até as escolas, para que as crianças tenham acesso e conheçam ali a sua história e preservem, que é o mais importante. Para quem quiser adquirir o livro, basta entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, no Instagram e também no Catalivros de Ronaldo, lá no centro da cidade, em Campina Grande. Seu Zusa relembrou ao neto que com a construção do açude chegaram novos moradores vindo de várias partes do Nordeste, alterando a realidade local.